Bom dia. Então, a nossa aula de hoje, dia 28 de novembro, né, para a turma do terceiro ano de Informática para a Internet, na disciplina Língua Espanhola. Então, vamos iniciar. Classe 16, hoje, dia 28 de noviembre de 2020. Continuación de la unidad 8, que dice sobre la biodiversidad en el planeta, en el mundo. Países megadiversos, verbos regulares e irregulares, palabras heterotónicas, ejercicios y la tarea de hoy, tarea 2 del cuarto bimestre, valiendo 2 pontos e meio. Então, aqui nós começamos com os países megadiversos. Por que eu trouxe para vocês essa temática? Porque muito se fala sobre a preservação do meio ambiente, né? Nós tivemos uma perda muito grande no na nossa floresta amazônica, né? Muitas queimadas na região centro-oeste. Então, essa temática vai vir muito forte no Enem, tá? É certo que não vai vir de forma muito crítica, porque o governo que a gente tem é um governo conservador, né? Então, eu trouxe um pouco dessa temática para que vocês tenham argumentos em algumas questões do Enem. Aqui é uma interdisciplinaridade entre, eu estou utilizando o código que é a língua espanhola, mas estamos falando aqui de geografia e biologia, nós estamos falando de história também, ok? Então, aqui a primeira pergunta diz assim: o que significa ser um país megadiverso? O que significa ser um país megadiverso? Megadiverso vem de biodiversidade, né? Então, aqui a resposta diz: ele é um país que tem al menos 5.000 especies de plantas endêmicas. Aí eu pergunto, o que é esse termo endêmicas? Vocês podem perguntar, e eu já coloco aqui entre parênteses. Endêmicas significa o resultado da separação de espécies que passam a se reproduzir em regiões diferentes, dando origem a espécies com formas diferentes de evolução. Então, explicando melhor isso aí, endêmica significa aquele cruzamento entre espécies de plantas, espécies de animais, que dão origem a novas espécies, né? Aqui no Acre nós temos esses, na Embrapa nós temos esses exemplos, né? Que eles fazem a criação de peixes e cruzam, né, as espécies de peixe e criam novas, né, novos, novos, novas espécies, né, digamos assim, né? Cruza tambaqui com outro peixe, né, e criam novas espécies. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, aqui, continuando aqui no significado, né, o conceito de megadiverso, que é um país que tem rica flora e exuberante fauna. Flora que corresponde a plantas da Amazônia, né, as plantas, e a fauna quer dizer a animais, né, a criação dos animais. É um país que tem ecossistemas marinhos dentro de suas fronteiras. Ecossistema, vocês sabem também o que é um ecossistema, né? Ecossistemas marinhos, que nós estamos falando um pouco da parte do Nordeste e do Sul, né, que tem marinhos, né, que tem o mar, né, que tem oceano Atlântico. E ecossistemas são aquelas divisões entre ecossistemas, entre sistemas, né? Na fauna, na flora, tem esses ecossistemas, em regiões diferentes. Em resumo,
los 17 países megadiversos se valoran globalmente según el número y el nivel de especies endémicas presentes y aunque en la naturaleza no existen fronteras, esta clasificación puede servir para concienciar, ¿eh? Concienciar y proteger la biodiversidad, concretamente en los países donde es más abundante y en muchas ocasiones frágil, ya sea porque están reconocidos por la UNESCO o no. Estos países atesoran una excepcional biodiversidade que merece ser conservada. Então, estamos falando aqui, em resumo, que são 17 países considerados megadiversos, porque eles têm muitas, muita riqueza na sua biodiversidade, né? Espécies de animais, vegetais. Em ordem alfabética, nós colocamos primeiro aqui a Austrália, né? Lugar de koalas, canguros y mayor arrecife de coral del mundo. Este país, de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, alberga entre 660.000 a 700.000 especies de fauna y flora y cuenta con mamíferos endêmicos conhecidos em todo o mundo. Então, a Austrália é país mega diverso, aqui em ordem alfabética, o primeiro. O segundo aqui, Brasil, né? Lugar del 20% del agua dulce del mundo, de humedades, bosques, sabanas y campos, entre los que florecen prácticamente 44.000 especies de plantas. Con flora y fauna endémicas se encuentran el tití negro. Esse titi quer dizer o sagui, né? Aquele macaco pequeno, sagui negro, la rana dourada venenosa, ou seja, a rã, né? A rã venenosa, e la planta de bambu, né? Apoplada simplex, né? Simplex. Esse bambu que é utilizado nos móveis, uma espécie muito produtiva do bambu. Esse é o país de maior biodiversidade no mundo. Então, cai uma pergunta assim: qual o país de maior biodiversidade do planeta? Brasil, com 20% de água doce e uma infinidade de animais e vegetais, né? Uma rica flora e fauna. País número 1 em biodiversidade, Brasil. China, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Papua Nova Guiné, na África. Peru também está entre os países de maior biodiversidade do planeta. República Democrática do Congo, em África. Sudáfrica e, por último, Venezuela, né? Constituem essa cadeia de 17 países da biodiversidade do planeta. Bom, agora vamos estudar um pouco da gramática, saber o que são verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que não alteram a raiz e mantêm as desinências do verbo modelo. Os verbos irregulares são aqueles que alteram a raiz e apresentam distintas desinências ao modelo. Então, verbo regular é aquele que não altera o seu radical. Aqui embaixo tem um exemplo, verbo nadar, né? Eu nado, tu nadas, ele nada. Então, NAD é o radical do verbo. Verbo regular porque ele não vai mudar esse radical. Verbo irregular, ele tem mudanças tanto no radical
como nas desinências. Aqui, verbos irregulares, por exemplo, o verbo dormir. Aqui já começa assim, eu duermo, tú duermes. Él duerme, nosotros dormimos. Ó, já mudou aí, ó. Duerme para dormimos. Né? Então, o E, ele agora ficou o, né? Dormimos, vosotros dormís e eles duermen. Aqui tem alguns verbos, verbo tener também, um verbo irregular, né? Que é eu tenho, tu tienes, ele tiene, já tem mudanças aí. Aqui, mostra um pouco da raiz, né? La raíz, verbo hablar, H-A-B-L, hablar. Yo hablo, tú hablas. Él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Então, esse radical não cambia, não vai mudar. O verbo estar também é um verbo regular, que ele não vai mudar, ó, E-S-T. Eu estou, tu estás. Ele está, nosotros estamos, vosotros estáis e eles estão. La terminación AR aquí, hablar, estar, gustar, estudiar, son verbos regulares, pasar, enseñar. Verbo pensar ya es un verbo irregular. Aquí, ó. Ejemplo, yo hablo, tú hablas, ¿no? Él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. No hay cambio en el radical. Verbo pensar aquí, sí, ó, irregular, hay cambio. Eu pienso, ó, IE. Então, até aqui o radical, que é P-I-E-N-S, eu pienso. Tu piensas, ele piensa. Nós pensamos. Ó. O câmbio está aqui, ó, IE para E, ó. Pensamos. Vosotros pensáis e eles piensan. Por isso, se dice un verbo irregular, porque hay cambio en el radical. Verbos regulares, aquí, ó, verbo cantar, vender, vivir, en primera, segunda y tercera conjugación. Los sustantivos heterotónicos. En la clase pasada hemos estudiado los sustantivos heterogenéricos, que aqueles que trocam o gênero, né, o gênero masculino para o gênero feminino. Por exemplo, decimos el puente em espanhol, quando traduzimos, dizemos a ponte. Né? Agora nós trazemos para vocês os heterotônicos, quer dizer, aqueles que têm a pronúncia diferente, tem a sílaba tônica diferente no português. A escrita é a mesma, mas a sílaba tônica muda. Aqui a palavra nivel, a sílaba tônica está na última aqui, ó, nível. Em português, nível, acentuado, porque é paroxítona, terminado em consoante, na consoante L. Né? Nostalgia, aqui em espanhol, em português, nostalgia, mudou a sílaba tônica. Oxígeno, em espanhol, oxígeno, em português, oxigênio. Sílaba tônica é aqui a penúltima. Né? Magia, em espanhol, em português, magia. Em português, magia, né? Oceano, em espanhol, em português, oceano. Né? Então, destacou a sílaba tônica aqui como última, penúltima, antepenúltima. E aqui na penúltima. Pantano, em espanhol, e em português, pântano. Policía, em espanhol, em português, polícia. E aqui outros exemplos: periferia, periferia. Límite, limite. Héroe, herói. Mediocre, em espanhol, em português, medíocre. Em espanhol, prototipo e em português, protótipo. Em espanhol, cerebro e em português, cérebro. E aqui finaliza a nossa apresentação dos slides.
e vou mostrar para vocês a tarefa de hoje, né? Graças por essa apresentação e agora vamos ensinar a tarefa. Então, tarefa de hoje. Então, aqui, na primeira questão, aqui vocês vão ler esse texto que diz que é la X solidária, quer dizer, o que é o X solidário. Vocês vão ler, tá? La X quer dizer o X, né? Vão ler esse texto e vão fazer a interpretação aqui, marcar uma alternativa dessas que diz as ações solidárias, escrevi até em português, as ações solidárias para o enfrentamento de problemas sociais. Né? No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte delega ao governo, escolhe projeto, destina parte de seus impostos, determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Letra E, seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Então, vocês vão ler e vão marcar uma dessas questões, tá? Aqui já está uma prova no modelo do Enem, tá? O segundo texto aqui se chama Mayo 15, escrito em versos, né? E trata de ações sociais também, né? Aí a segunda questão é com relação ao segundo texto, que diz, ao elencar algumas frases proferidas durante protesto na Espanha, o enunciador, ou seja, quem escreve o texto, transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para, aí vocês vão marcar uma dessas questões. O texto 3 é esse aqui, né? E vocês vão marcar uma das alternativas na terceira questão a respeito do texto 3. Na introdução do romance, o texto 3 é um fragmento do romance, de um romance, tá? Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete a então, auguro, né? Vocês podem pesquisar o que significa essa palavra auguro, aciaga, né? Vocês vão marcar uma dessas alternativas. Na 4, marque a alternativa que apresenta somente verbos regulares, ou seja, aqueles que não mudam o radical em sua conjugação. Então, aqui vocês podem procurar a conjugação do verbo levantar, atravessar, sonhar, descer. Se todos forem regulares, então a alternativa está correta. Veja se tem alguns irregulares, aqueles que têm algumas mudanças na conjugação. Aqui na questão 5, vocês vão marcar a alternativa que contém verbos irregulares, né? E tem alguma alteração no seu radical. Questão 6, complete os espaços com palavras contidas no quadro abaixo, né? Aqui está muito simples, a letra A, né? Eu já coloquei um exemplo, necessito 1 quilo de batatas, né? Aqui tem batatas. E aqui, letra A, que tipo de me recomiendas hoje? Então, vamos completar com uma dessas palavras do quadro. Questão 7, marque o conceito de países megadiversos, né? Não, aliás, qual o conceito? Vocês vão dar com suas palavras ou vocês vão pegar lá do texto, tá? E a apostila está no final da atividade. 8, marque a alternativa que indica o país de maior biodiversidade do planeta. 9, quantos e quais são os países megadiversos? Eles vão fazer uma pequena tabela, coloquem em ordem crescente, ou se quiserem, coloca aleatoriamente. Os 17 países megadiversos. 10, circule a sílaba tônica nas palavras grafadas em espanhol, em cada alternativa, constituindo palavras heterotônicas.
ou seja, sílaba tônica em diferente posição, influenciando na pronúncia. Então, aqui vocês vão marcar em cada uma, tá, gente? Vocês vão marcar só a alternativa, não. Vocês vão marcar em cada alternativa a sílaba tônica, que, por exemplo, em espanhol, como se pronuncia oxigênio. Aí vocês consultam a apostila e vê e marcam onde é a sílaba tônica, passa um traço ou circula a sílaba tônica. Ó, polícia em português, em espanhol, como é que se diz? Oceano em português, em espanhol, como se pronuncia? Marca a sílaba tônica. Nível em português, em espanhol, como se pronuncia? Qual é a sílaba tônica? Cérebro em português, em espanhol, como se pronuncia? Circula ou pode passar um traço abaixo da sílaba tônica. A 11, que vai valer meio ponto, né, 0,5, vocês vão escolher somente um dos dois textos, que aliás são 3 textos, né, mas eu marquei 2 textos lá, e vão fazer um pequeno resumo, tá, gente? É um resumo muito pequeno, tá? Só com as ideias principais do texto 1 ou do texto 2. Vamos escolher um desses 2 textos. E aqui abaixo está a apostila, né, com países megadiversos, conteúdos sobre os verbos regulares e irregulares, né, e conteúdos sobre os substantivos heterotônicos, que têm a sílaba tônica no lugar diferente. Certo? Assim concluímos a nossa explicação sobre a tarefa de hoje, a aula de hoje, dia 28 de novembro de 2020. Obrigado